Imaginemos o seguinte cenário. É terça-feira de manhã, o trânsito na IC19 ou noutra via rápida qualquer de acesso à cidade está completamente parado. O caos total, exato. O caos total. O telemóvel não para de vibrar, com 3 e-mails que exigem uma resposta urgentíssima. A reunião mais importante do dia começa daqui a 20 minutos e o atraso já é inevitável. Pois. E de repente, no meio disto tudo, alguém bate no vidro do carro e diz, com a maior naturalidade do mundo, que este momento exato, no meio das buzinas e da ansiedade, é o ambiente absolutamente perfeito para alcançar a perfeição espiritual. A reação normal seria achar que essa pessoa perdeu completamente o juízo, não é? Totalmente delirante. Mas é fascinante porque, historicamente, nós somos condicionados a acreditar numa equação matemática muito rígida, onde o sagrado e o caótico simplesmente não se misturam. Certo. Há esta ideia muito meio enraizada de que a santidade exige um silêncio monástico. Ou seja, o sagrado está no cimo de uma montanha, dentro de um mosteiro, e o profano está no trânsito, no escritório ou na cozinha lá de casa. Sim, é uma divisão muito conveniente. Muito conveniente, porque no fundo liberta as pessoas da responsabilidade de procurarem uma profundidade maior na sua rotina normal. Se a montanha é inatingível, eu não tenho de me esforçar aqui embaixo. Mas é precisamente aqui, neste ponto exato, que os documentos que temos em cima da mesa para o nosso mergulho profundo de hoje nos obrigam a parar para pensar. Sem dúvida. Para quem nos ouve, compilamos notas de estudo, análises teológicas e vários excertos de um clássico absoluto publicado em 1609. Falo da Filoteia, Introdução à Vida Devota. A famosa Filoteia. Exatamente. Escrita por São Francisco de Sales, que ficou conhecido na história como o Doutor da Mansidão. E atenção, a nossa missão hoje não é, de todo, fazer uma daquelas secas revisões históricas sobre um texto antigo. Nada disso. O objetivo aqui é descodificar a arquitetura teológica desta obra. Queremos perceber como é que um tratado que foi escrito no século XVII funciona hoje como um autêntico manual de sobrevivência, quase uma psicologia espiritual para a mente moderna. E eu compreendo que haja um ceticismo inicial muito natural que quem nos acompanha possa estar a sentir neste momento. É perfeitamente legítimo questionar o que é que um bispo celibatário dos anos 1600, a viver na Europa, sabe sobre gerir uma equipa com falta de pessoal ou sem mais pagar contas ao fim do mês. Ou lidar com crianças pequenas a fazer birras, não é? Exatamente. Mas o contexto histórico responde a isso de forma brilhante. Ele estava a escrever num período de enorme tensão pós-reforma protestante. A missão dele passava por lidar diariamente com a aristocracia, com políticos, comerciantes e intrigas de corte. Ele estava no centro do furacão. Ele não estava de forma alguma a teorizar a partir de uma nuvem teológica isolada. Ele conhecia a natureza humana, com todas as suas vaidades e ansiedades, de uma forma quase cirúrgica. E, como sabemos, a natureza humana não mudou assim tanto. Bem, vamos desconstruir isto porque a ruptura que ele propõe logo nas primeiras páginas eu diria que é fascinante. Naquela época, a ideia de que alguém com um emprego normal e uma família pudesse aspirar a ser santo era impensável. Era quase vista como uma heresia. A santidade era um clube VIP altamente exclusivo. As regras de admissão ditavam que a pessoa tinha de abandonar a sociedade por completo. E fechar-se, exato. E São Francisco de Sales chega e basicamente arranca as portas do clube. Ele afirma, com todas as letras, que a santidade é para o soldado no meio de uma campanha militar, para a viúva a gerir a sua casa, para o comerciante preocupado com o negócio e até para o governante a tomar decisões de Estado. Se ligarmos isto a uma perspectiva teológica mais ampla, que é o que os nossos documentos sugerem, estamos a olhar para um tratado que provocou um autêntico abalo sísmico na cristandade. Uau! Um abalo sísmico mesmo. Sem dúvida. A genialidade disto é que antecipou, com séculos de avanço, aquilo que o Concílio Vaticano II viria a chamar de vocação universal à santidade. Aquilo que está tão bem documentado na Lumen Gentium. A tese chocante do autor destrói a ideia de que a devoção tem de ter um aspecto lúgubre, aquela imagem da pessoa a andar sempre de cabeça baixa. Triste, a desprezar o mundo material. Exatamente. Ele defende que a devoção verdadeira tem de se adaptar à condição e ao emprego de cada um. Não é, e isto é crucial, não é? Um molde rígido onde a pessoa se tem de esmagar para caber. Os nossos apontamentos trazem uma analogia que para mim ilustra a mecânica disto na perfeição. É a analogia do açúcar.
e eu gostava de me demorar um bocadinho aqui porque é brilhante. Força é uma das minhas partes favoritas. Se pensarmos bem, quando deitamos um café expresso dentro de um copo d'água, a água muda de cor, muda a sua composição visível, transforma-se noutra coisa completamente diferente. E é assim que muitas vezes vemos a religião como algo que tem de alterar a nossa aparência externa e a nossa vida material. Exato. Mas Charles diz que a devoção não é um expresso, é açúcar. Quando dissolvemos açúcar num líquido, ele não altera a aparência do líquido. A pessoa continua a ser um soldado, um advogado, uma mãe. A aparência externa e as obrigações mantêm-se intactas. Mas o sabor muda. Nem mais. O sabor, a forma como se exerce essa profissão, a forma como se lida com as pessoas, é fundamentalmente alterada pela doçura da intenção. É uma metáfora formidável porque introduz-nos a uma das construções mais sólidas de toda a obra dele, que é a teologia da intenção. Certo. A proposta é que a vida não tem de mudar dramaticamente nos seus atos exteriores. Não é preciso ir viver para o campo ou para o deserto. A verdadeira revolução acontece na essência interior que move a ação. O triciclo basilar é este: fazer tudo por amor, nada por obrigação. Fazer tudo por amor, nada por obrigação. É muito poderoso. Isto neutraliza instantaneamente a maior desculpa do homem contemporâneo, aquela eterna justificação de que não há tempo para tratar da alma porque a vida é demasiado exigente. A resposta teológica de Salles é de uma ironia maravilhosa: é precisamente na falta de tempo e na exigência brutal da rotina que Deus se encontra. Pois claro, mas agora vamos descer um bocadinho à terra, porque isso levanta um problema logístico imenso no nosso dia-a-dia. Diz lá. A teoria é fantástica. O açúcar dissolve-se, a intenção muda tudo, lindo. Mas quando a pessoa sai de casa com as melhores intenções e 5 minutos depois, alguém lhe rouba o lugar de estacionamento, ou um cliente é extremamente mal educado, A paz monástica evapora-se logo ali. evapora-se. Se a santidade está no meio deste caos, como é que o nosso cérebro não é devorado por ele? É que desejar ser pacífico é muito, muito fácil quando se está sentado no sofá de casa. Pois é, e é exatamente por essa razão que o autor recusa ficar-se apenas pela teoria poética. Ele estabelece uma verdadeira engenharia da alma, para ancorar a mente perante esses choques diários com a realidade. Ok. E o ponto de partida dessa mecânica é uma distinção psicológica e espiritual finíssima entre ter um desejo e tomar uma decisão. Ele alerta, e de forma muito contundente, que o inferno da mediocridade está cheio de bons desejos. Uau! O inferno está cheio de bons desejos. Sim. Desejar ter mais paz, desejar ser uma pessoa melhor, desejar ser mais focado. O desejo é totalmente passivo, não custa nada e por si só não transforma absolutamente nada. Certo, fica-se pela intenção vaga. Exato. A mudança apenas se opera quando há uma decisão interior profunda e irrevogável. É a diferença enorme entre passar horas a olhar para o mapa de uma montanha e, efetivamente, dar o primeiro passo físico na subida. Ao rever as notas sobre as práticas diárias que ele sugere na Filoteia, eu não pude deixar de sorrir. Porquê? Porque esta estrutura, que foi desenhada em 1609, parece um daqueles programas caríssimos de coaching executivo ou de mindfulness de Silicon Valley que servem para maximizar o foco e a produtividade. É impressionante a semelhança, não é? Totalmente. Reparemos na rotina que ele prescreve. Ele propõe começar o dia com apenas 5 minutos de foco mental absoluto para oferecer as ações que se vão seguir. Uma preparação de intenção matinal. Exato. Depois, ao longo do dia, ele introduz o conceito das jaculatórias e à noite termina o dia com o exame de consciência. Quer dizer, isto é um ciclo completo de auditoria e melhoria contínua. O paralelismo com a psicologia moderna e com essas práticas corporativas é inegável. Mas a finalidade aqui é transcendental. Se analisarmos o porquê destas ferramentas funcionarem tão bem, percebemos a sua eficácia cognitiva. Como assim? As jaculatórias, por exemplo, são orações curtíssimas, de poucos segundos. Elas funcionam exatamente como aquilo que a psicologia hoje chama de interrupção de padrão. Ah, sim. Quando uma pessoa está a entrar numa espiral de ansiedade a meio de uma reunião de trabalho, aqueles 2 segundos de reenquadramento interior redirecionam o sistema nervoso por completo e lembram a alma da presença divina. Não é magia supersticiosa, é um redirecionamento cognitivo com um propósito teológico muito claro.
Faz todo o sentido. E o método de meditação em 5 passos que ele descreve na obra, que inclui o imaginar vividamente a cena antes de sequer começar a dialogar com Deus. Sim, a composição de lugar, penso eu. Exatamente. Isso é uma âncora desenhada especificamente para prender uma mente que se distrai facilmente com o ruído externo. E ainda bem que falamos da mente moderna e dessa distração, porque há uma passagem nos nossos textos que ataca frontalmente o que eu chamaria de tirania da emoção. A tirania da emoção, boa expressão. Hoje em dia nós vivemos obcecados com a intensidade do que sentimos. A regra implícita da nossa sociedade é se eu não sinto arrepios, se não me sinto profundamente inspirado, então não é genuíno e nem sequer vale a pena fazer. Claro. E nós aplicamos isso a tudo. À fé, ao casamento, ao trabalho. Se não há borboletas na barriga, salta-se fora. O que é fascinante aqui é a forma demolidora como São Francisco de Sales desconstrói essa falácia gigantesca. Ele afirma categoricamente, e cito, a oração não consiste em sentir, mas em amar. A oração não consiste em sentir, mas em amar. Ele compreende de forma perfeita que as emoções são voláteis. Elas dependem da biologia, do grau de cansaço que temos, até das hormonas. Portanto, basear a vida espiritual ou qualquer compromisso sério naquilo que se sente num dado momento é construir uma casa sobre a areia. Totalmente. É estar à mercê do vento. E ele vai mais longe. Ele diz que estar presente diante de Deus num estado de completa secura e espiritual, sem sentir absolutamente nada, mas permanecendo ali apenas por um compromisso de amor e vontade, é a forma mais elevada e madura de oração. Uau! Isso inverte tudo. Inverte. Porque o amor nesta teologia não é um calafrio na espinha. É uma decisão inabalável da vontade, mesmo quando a emoção desaparece. Confesso que isso é de um alívio extraordinário. Retira aquele peso esmagador das costas de quem acha que tem de estar sempre num estado de elevação mística e emocional para ser considerado bom. Libertador, sem dúvida. Mas avancemos na nossa análise. Com esta estrutura matinal e esta gestão interna resolvida, a atenção da obra vira-se agora para o embate com a sociedade. Quer dizer, como é que esta alma interage com as finanças, com os amigos e especialmente com os inimigos? Aí entramos num território muito prático. Sim, e o autor elege a mansidão como a virtude suprema. É basicamente a sua imagem de marca. Mas nós hoje em dia temos muita a tendência de confundir mansidão com passividade, com ser, o capacho dos outros. O que é um erro de tradução cultural muito profundo da nossa parte. Na visão do autor, a mansidão requer um vigor interno tremendo. Não é fraqueza, então? Longe disso, é força sob controle absoluto. É o domínio magistral sobre a nossa reatividade instintiva. Repara, é preciso muito mais força muscular e técnica para segurar um cavalo a galope do que simplesmente para o deixar correr livremente e descontrolado. Bela imagem, de facto. E ele chega a dizer que, na dúvida, é sempre preferível errar por excesso de bondade do que por excesso de dureza ou de uma justiça implacável. E atenção, isto está intimamente ligado ao conceito de humildade que ele desenvolve. Como assim? A verdadeira humildade teológica não é autodepreciação. Não é andarmos por aí a dizer eu não valho nada, sou um inútil. Pois que isso às vezes é só pescar elogios. Exatamente. Isso é vaidade disfarçada de modéstia. Humildade na filoteia é aceitar de forma totalmente pacífica a verdade de quem somos perante Deus, as nossas capacidades reais, os nossos talentos, mas também as nossas limitações grotescas. Essa lucidez aplica-se a tudo nos textos dele, estou a ver. Ao dinheiro, por exemplo. Ele tem uma expressão formidável nos nossos apontamentos, que é ter o dinheiro na bolsa, mas não no coração. Brilhante. Ele não diaboliza o sucesso profissional, não proíbe ir a festas ou ter momentos de lazer e convívio social. O que ele exige é moderação, claro, para que a pessoa não entregue o controle da sua própria alma a essas coisas exteriores. A moderação é a chave para não nos perdermos no mundo. Mas lendo estas análises sobre como interagir com o mundo, há um ponto que me deixou, confesso, bastante perplexa e sobre o qual eu preciso mesmo debater contigo. Vamos a isso? Então, o que é que isto tudo significa quando ele afirma, quase sem margem para dúvidas, que a tristeza excessiva tem a sua raiz no orgulho e no amor próprio? Esse é um ponto delicado. Pois é. Esperem lá. Se eu perder o meu emprego amanhã,
ou se estiver a passar por um luto terrível ou até por uma depressão grave, São Francisco de Sales está a dizer que a minha tristeza é arrogância? Isso soa muito a uma daquelas atitudes modernas de positividade tóxica e a culpabilização da vítima. Como é que isto se explica sem parecer cruel? Isto levanta uma questão importantíssima e é fundamental fazermos aqui uma distinção teológica e psicológica claríssima para não cairmos, precisamente, nesse erro de interpretação. Estou atenta. Ele não está de todo a falar da depressão clínica. A depressão é uma patologia neurológica. E também não está a falar do luto, que é uma resposta humana, natural e saudável à dor e à perda. Certo, ainda bem que salvaguardamos isso. O que a teologia de Cell está a dissecar é aquela tristeza existencial crónica e amarga que nasce da nossa necessidade patológica de controle diário. Pensemos nisto, porque é que muitas vezes ficamos profundamente frustrados e amargurados no nosso dia-a-dia normal. Porque queríamos que toda a gente gostasse de nós, queríamos ser perfeitos aos olhos dos nossos colegas, queríamos que os nossos planos brilhantes se realizassem sem uma única falha. E isso raramente acontece. Quase nunca. E quando o universo, ou quando Deus, não obedece aos nossos planos, o nosso orgulho sofre um golpe terrível, e esse orgulho ferido mascara-se de tristeza. É no fundo a birra do ego, quando este percebe que não é o centro do universo. Uau, é a birra do ego. É. A verdadeira humildade traz paz, exatamente porque aceita a nossa incapacidade de controlar tudo. Daí a máxima magistral que encontramos na obra, um santo triste. É um triste santo. Um santo triste é um triste santo. Muito bom. A alegria serena que ele propõe não é de maneira nenhuma a ausência de problemas, é simplesmente a consequência pacífica de abandonar a ilusão do controle. Visto por esse prisma da ilusão do controle, quer dizer, faz um sentido perturbador. Bate mesmo na ferida. Bastante. Mas a verdade é que, por muita lucidez que tenhamos sobre a nossa falta de controlo, viver no mundo implica falhar repetidamente. E a narrativa dos nossos documentos transita para uma fase mais sombria e realista, que é a questão do combate interior. Exato, o lado prático das nossas falhas. Porque o grande inimigo não é a sociedade moderna ou o mundo lá fora. O campo de batalha principal é a nossa própria mente. E ele introduz aqui uma distinção teológica vital entre a tentação e o consentimento. Uma distinção que, atrevo-me a dizer, salva consciências todos os dias até hoje. Como assim? Sentir atração por um ato desonesto, ou ter um pensamento súbito de raiva brutal contra alguém no trânsito, ou sentir um ímpeto de inveja do sucesso de um colega, isso não é um pecado. Isso é a tentação. Ok. É uma realidade biológica, psicológica e espiritual que está completamente fora do nosso controle imediato. Ser tentado não define a qualidade moral de uma pessoa. De todo. Então, onde é que está o problema real? O abismo, o momento em que a fratura ocorre de facto, reside exclusivamente no consentimento. É aquele instante preciso em que a vontade racional olha para essa sugestão e diz: sim, eu vou alimentar isto, eu vou agir sobre isto. É uma linha de fronteira muito clara e é aterrador ler a taxonomia que ele faz dos inimigos internos que tentam forçar precisamente esse consentimento. Parecem muito atuais, não achas? Parece que o diagnóstico foi impresso ontem à tarde. Ele fala da vaidade, por exemplo. Ora, hoje a vaidade é, literalmente, a moeda de troca do nosso século. A validação constante. Exato. É a busca frenética por validação, pelos likes no ecrã de telemóvel, pela imagem perfeita que se projeta online. Depois, avisa também contra o orgulho espiritual. Essa é muito subtil. É uma armadilha, até um pouco nojenta, de usar as nossas boas ações ou a nossa própria fé e devoção para julgar o colega do lado e obter um estatuto de superioridade moral. O que destrói completamente o propósito da própria virtude. Completamente. Mas de tudo isto, confesso que o que mais me impressionou foi a análise profunda que ele faz aos escrúpulos. Os escrúpulos são um fenómeno fascinante de uma perspectiva psicológica. Sem dúvida. Hoje em dia nós podemos olhar para eles como uma espécie de perturbação obsessivo-compulsiva disfarçada de religiosidade profunda. Explica lá isso melhor. A pessoa escrupulosa é consumida por uma ansiedade religiosa paralisante. Ela vive num perfeccionismo exagerado, está constantemente aterrorizada com a possibilidade de ter falhado numa regra minúscula, revendo mentalmente cada ação que fez, vezes sem conta, para ver se não pecou. Deve ser um sofrimento atroz viver assim. É uma tortura. E a reviravolta teológica brilhante de São Francisco de Sales é mostrar a essa pessoa que esse perfeccionismo doentio não vem de Deus,
vem de um orgulho oculto. Orgulho? Porquê? Porque a pessoa escrupulosa está, no fundo, a confiar mais na sua própria capacidade de ser imaculada do que na vastidão da misericórdia divina. É, na sua essência, uma doença da confiança. A pessoa acha que tem de ser ela a salvar-se através da sua perfeição. É impressionante essa leitura psicológica de uma falha espiritual. Mas de todas as ameaças, de todas as tentações e vaidades que ele lista, ele aponta uma como sendo a mais letal a longo prazo. E qual é? E não é um grande escândalo moral, é simplesmente a rotina. O viver em piloto automático. A rotina, o assassino silencioso. Sim, aquilo que anestesia a alma, que mecaniza as ações diárias e que hoje em dia culmina nesta epidemia de burnout que vemos por todo o lado. Exatamente. E perante este diagnóstico duríssimo do nosso próprio interior, perante as nossas inevitáveis falhas diárias e este cansaço enorme provocado pela rotina, eu pergunto qual é a estratégia que ela oferece para sobrevivermos a nós próprios. A estratégia de sobrevivência assenta naquela que é, talvez, a palavra mais bela e libertadora de toda a arquitetura desta obra. Recomeçar. Recomeçar. A genialidade madura de São Francisco de Sales manifesta-se na elaboração de regras táticas muito simples para este recomeço constante. Quais são? Primeira regra, para lidar com a tentação ou com a ansiedade, não debatas com ela. Não tentes racionalizar com a tua própria sombra interior, porque ela é sempre mais astuta do que tu no momento de fraqueza. A ordem é muito clara. Na tentação, foge. Muda de ambiente, foca a tua atenção noutra coisa imediatamente. Cortar o mal pela raiz, literalmente. Exato. Segunda regra vital, e esta deveria ser ensinada a toda a gente, não tomes resoluções importantes, nem alteres os teus planos estruturais de vida em tempos de desolação ou de profunda tristeza. Porquê? Porque não vemos as coisas com clareza. Porque quando a alma está enevoada, a percepção da realidade está completamente distorcida. Apenas o demónio da ansiedade, opera no pânico e na pressa. O divino opera sempre na paz. O que nos leva ao conceito incrível de que a maturidade espiritual não é nunca cair, mas sim recusar a desistência. Aquela ideia de, caio 1000 vezes, levanta-te 1001. Precisamente. Ele argumenta de forma belíssima que o verdadeiro obstáculo à vida espiritual não é a nossa fragilidade inerente, a nossa falibilidade, a nossa miséria moral. São um dado adquirido da condição humana. Ninguém deveria ficar chocado por cometer erros. Pois, nós somos humanos, afinal. O que nos deveria causar um espanto absoluto, o que é verdadeiramente escandaloso, segundo ele, é a nossa falta de confiança na capacidade de sermos perdoados e reerguidos. Uau! É mudar a perspectiva de onde colocamos a surpresa. Exatamente. A espiritualidade madura não consiste em apresentar a Deus um currículo impecável e sem manchas no final da vida, mas sim em ter a resiliência humilde de recomeçar do zero todas as manhãs, com a mesmíssima confiança do primeiro dia. Fantástico. Olha, ao chegarmos ao fim desta nossa análise, mergulhando nestes textos profundos e complexos, eu penso que a magnificência desta obra se torna cristalina para quem nos ouviu até aqui. Sem dúvida alguma. A Filoteia não é de todo um manual para construir muralhas de isolamento em torno de nós, com o objetivo de fugir ao mundo moderno e aos seus perigos. Pelo contrário. É um manual de imersão, quase. O que ela ensina é a construir alicerces interiores tão inabaláveis que o mundo, com o seu ruído, as suas notificações constantes, os alarmes e a sua histeria coletiva, não consegue instalar-se dentro de nós. Exato. Os textos demonstram de forma brilhante que o problema principal da nossa era contemporânea não é o trânsito, a economia ou a internet. O problema central, tal como os autores do século XVII já diagnosticavam, é o coração desordenado. É impressionante como isso se mantém verdade. E a solução terapêutica que ele oferece para essa desordem interna exige naturalmente uma vida inteira de refinamento. Mas assenta num princípio assustadoramente simples: aprender a fazer as coisas mais ordinárias e aborrecidas com um amor verdadeiramente extraordinário. Essa é a chave. Se pensarmos no maior mal que aflige quem vive na velocidade supersónica do século XXI, não é a falta de acesso à informação, nem sequer a incapacidade de alcançar sucesso material. É uma profunda, silenciosa e esmagadora falta de sentido. Um vazio enorme. E estes textos do século XVII resolvem esse vazio existencial de forma definitiva. Resolve-o ao recentrar cada instante da ação humana, desde lavar a louça até assinar um contrato milionário, num propósito ancorado no amor, na mansidão e na intenção de servir algo muito maior que nós próprios.
E isso leva-nos de volta à imagem com que arrancámos a nossa conversa de hoje. Lembram-se daquela crença comum numa montanha longínqua, inatingível, onde a verdadeira paz e santidade habitavam, enquanto nós ficávamos condenados a viver no caos do trânsito cá embaixo. O abismo entre o sagrado e o profano. Exatamente. Ora, o que a genialidade de São Francisco de Sales fez foi dinamitar essa montanha. Ele pegou no cume e trouxe-o exatamente para o meio do nosso trânsito, para a secretária do nosso escritório e para a mesa da nossa cozinha. Uma revolução absoluta. O que nos deixa com um pensamento final que, confesso, é bastante provocador para todos nós. Vamos lá ouvir. Se, de acordo com a premissa revolucionária desta obra, no final de tudo isto seremos avaliados essencialmente pela qualidade do amor que conseguimos infiltrar nas coisas mais pequenas e banais, Certo. qual será então aquela tarefa incrivelmente aborrecida ou aquela interação difícil e extremamente frustrante que está à espera de quem nos ouve no dia de hoje e que, contra todas as expectativas, não é apenas um problema chato para resolver, mas sim uma oportunidade teológica brilhantemente disfarçada para exercitar uma grandiosidade imensa? É uma mudança de perspectiva radical. Fica o desafio. Pensem nisso.